Você já parou para pensar que muitas vezes complicamos a vida tentando encontrar respostas onde elas já estão escritas há séculos? Pois é, Salomão, considerado o homem mais sábio de todos os tempos, deixou um verdadeiro manual prático escondido em frases curtas, mas profundas. E se alguém pudesse pegar na sua mão hoje e dizer: Olha, aqui está um caminho seguro para decidir melhor, falar com mais sabedoria e viver em paz. É exatamente isso que vamos explorar. Imagine-se diante de uma encruzilhada. De um lado, a pressa em decidir por impulso. Do outro, a calma de quem aprende a refletir antes de agir. Salomão conhecia bem esse dilema humano e por isso escreveu centenas de provérbios que ainda ecoam em nossa rotina. Eles são como setas, apontando direções claras para escolhas que parecem complicadas. E cá entre nós, quem nunca desejou uma bússola confiável para o caos do dia a dia? Hoje, vamos mergulhar em 15 desses princípios, e não será uma leitura distante ou teórica. Cada princípio virá acompanhado de exemplos práticos, desde como lidar com discussões em casa até decisões no trabalho, nas finanças ou nas amizades. Afinal, de que adianta ter conhecimento se ele não é aplicável? O convite está feito. Caminhar lado a lado com Salomão, entendendo como a sabedoria de ontem continua sendo a chave para os dilemas de hoje. Mas espere até descobrir de onde tudo isso realmente surgiu. Salomão não foi apenas um rei comum em Israel. Ele foi marcado pela promessa divina de receber sabedoria além da medida humana. Imagine um jovem governante herdando o trono do pai, Davi, e tendo diante de si a responsabilidade de conduzir uma nação inteira. Em uma noite de oração, ele pediu algo diferente do que muitos pediriam. Não riquezas, não fama, mas entendimento para governar com justiça. Foi ali que começou a nascer a base dos ensinamentos que até hoje atravessam os séculos. Os escritos atribuídos a Salomão, Provérbios, Eclesiastes e parte do Cântico dos Cânticos, não são apenas literatura antiga, mas registros de um coração que buscava compreender o propósito da vida. Nos Provérbios, vemos lições práticas para o cotidiano. Em Eclesiastes, reflexões existenciais sobre a brevidade da vida e a vaidade dos esforços humanos. Já no Cântico, um cântico poético de amor e intimidade. Cada um desses livros revela facetas diferentes de sua mente e de sua experiência diante de Deus. É curioso notar que, mesmo cercado por riquezas e reconhecimento, Salomão nunca deixou de expor suas fragilidades humanas. Ele nos mostra que a verdadeira sabedoria não nasce da ausência de erros, mas da capacidade de aprender com eles. E talvez esse seja o ponto mais fascinante. Entender que os princípios que vamos explorar não surgiram de uma teoria fria, mas de alguém que viveu intensamente, experimentou vitórias, quedas e voltou seus olhos para o alto. E é justamente aí que se revela o primeiro dos princípios. Princípio 1. O temor do Senhor. Não se trata de medo paralisante, mas de reverência profunda, de reconhecer que há uma autoridade maior que guia e sustenta todas as coisas. É como quando alguém percebe que não controla o nascer do sol, nem o sopro da vida. Há algo além de si mesmo. Salomão declarou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é a porta de entrada para compreender qualquer outra coisa. Sem isso, até o maior intelecto se perde em vaidade. Na prática, esse princípio nos convida a olhar para as escolhas de cada dia com respeito ao que é eterno. Por exemplo, antes de fechar um negócio, não pensar apenas no lucro imediato, mas perguntar se aquilo é honesto, se traz paz de consciência. Antes de responder em uma discussão, considerar se as palavras vão edificar ou apenas ferir. É esse tipo de filtro que transforma decisões comuns em atitudes de sabedoria. Parece simples,
Mas quantas vezes tropeçamos justamente por ignorar esse detalhe? E o que isso significa para você hoje? Significa que cada passo pode ser iluminado por esse respeito a Deus. Ao começar amanhã, em vez de abrir o celular correndo, que tal fazer uma oração curta pedindo direção? Ao lidar com a família, ao invés de agir por impulso, lembrar-se de que suas palavras podem semear vida ou destruição. Essa reverência prática abre o caminho para todos os outros princípios que virão. E logo você vai perceber como ela molda até mesmo a forma como usamos nossa própria voz. Princípio 2. A importância da sabedoria. Salomão não se cansava de repetir que a sabedoria vale mais do que ouro e prata. Afinal, de que adianta ter recursos se a pessoa não sabe como usá-los? A sabedoria funciona como um mapa em uma cidade desconhecida. Sem ela, até o mais rico pode se perder. Com ela, até o mais simples encontra o melhor caminho. E esse conselho não envelhece, porque cada decisão, pequena ou grande, exige direção clara. Na vida prática, buscar sabedoria é aprender antes de agir. Imagine alguém que recebe um aumento no trabalho. Sem sabedoria, gasta tudo em supérfluos. Com sabedoria, investe, poupa e compartilha. Ou pense em um relacionamento. Sem sabedoria, responde no calor da raiva e destrói pontes. Com sabedoria, espera, respira fundo e escolhe palavras de reconciliação. São escolhas que, quando repetidas, constroem destinos inteiros. E é exatamente isso que Salomão queria mostrar. E para você, o que isso significa hoje? Significa cultivar hábitos que ampliam a visão, ler bons livros, conversar com pessoas experientes, ouvir mais do que falar, refletir antes de agir. Pode começar pequeno, reservar 15 minutos diários para refletir sobre suas decisões já faz diferença. A sabedoria não chega de repente, ela é construída como tijolos de uma casa sólida. E quando menos esperar, você vai perceber que essa casa também protege sua língua, porque a próxima lição fala justamente sobre o poder das palavras. Princípio 3. O poder das palavras. Salomão dizia que a vida e a morte estão no poder da língua, e isso nunca foi tão atual. Uma palavra mal colocada pode destruir anos de confiança, enquanto uma palavra certa pode restaurar um coração cansado. As palavras funcionam como sementes. Aquilo que você lança hoje pode florescer amanhã em alegria ou em dor. É por isso que esse princípio é tão urgente em nossos dias, cheios de vozes, mensagens e opiniões por todos os lados. Na prática, pense em uma situação de trabalho. Um líder que critica sem sabedoria pode desmotivar toda a equipe, mas se ele elogia e orienta com equilíbrio, transforma o ambiente. No lar, quantas discussões poderiam ser evitadas se as pessoas respirassem antes de responder? Até no digital isso se aplica. Um comentário impulsivo em rede social pode manchar sua imagem para sempre. As palavras não voltam, e Salomão sabia que seu peso pode ser maior que o de pedras. E o que isso significa para você? Significa usar a boca como instrumento de vida. Em vez de apenas reclamar, que tal começar a agradecer mais? No lugar de críticas destrutivas, lançar conselhos que edificam. Pequenas mudanças no vocabulário transformam relacionamentos, negócios e até a saúde emocional. E quando alguém escolhe falar com sabedoria, descobre que há um reflexo disso na forma como vive. Porque o próximo princípio vai mostrar como a sabedoria também se manifesta nas atitudes do dia a dia. Princípio 4. A disciplina nas atitudes. Salomão ensina que a mão diligente prospera, mas a preguiçosa empobrece. A disciplina é como um músculo. Quanto mais treinada, mais forte fica. Não se trata apenas de acordar cedo, mas de cultivar constância. É a diferença entre quem sonha e quem realiza, entre quem apenas deseja e quem constrói. Sem disciplina, até boas intenções acabam se perdendo pelo caminho. No cotidiano,
Disciplina aparece em detalhes simples. É guardar parte do salário, em vez de gastar tudo no primeiro fim de semana. É manter a rotina de estudos quando o cansaço aperta, porque sabe que o resultado vem no futuro. É praticar paciência no trânsito, em vez de explodir em raiva. Cada pequena atitude disciplinada é como um tijolo colocado na construção de uma vida sólida. Salomão enxergava isso como base para qualquer prosperidade verdadeira. E para você, o que isso significa? Talvez seja estabelecer um horário fixo de leitura diária, mesmo que sejam apenas 10 minutos. Ou decidir não abrir mão de tempo de qualidade com a família, por mais cheia que esteja a agenda. A disciplina se reflete nas escolhas pequenas e silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que revelam caráter. E quando essa constância se firma, a pessoa descobre que não só construiu hábitos, mas também fortaleceu sua integridade. E é justamente sobre integridade que fala o próximo princípio. Princípio 5. A integridade do coração. Salomão afirma que o justo anda na sua integridade. Felizes são seus filhos depois dele. Integridade não é apenas honestidade em negócios, mas coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. É viver sem máscaras, sem precisar criar versões diferentes de si mesmo, dependendo do ambiente. Quem caminha em integridade pode até enfrentar críticas, mas dorme em paz, porque sabe que não vive de aparências. Na prática, integridade aparece em situações que parecem pequenas, mas revelam muito. É devolver o troco errado recebido na padaria. É não colar na prova, mesmo que ninguém esteja olhando. É resistir à tentação de mentir no currículo só para conseguir uma vaga. Esses gestos simples moldam a confiança que os outros terão em você. E aos olhos de Deus, são marcas que valem muito mais do que títulos ou conquistas passageiras. E para você, o que isso significa hoje? Significa decidir ser a mesma pessoa em público e no privado. Significa escolher agir corretamente, mesmo quando ninguém está observando. Integridade constrói reputação, mas acima disso, fortalece caráter e gera legado. Quem vive dessa forma transmite segurança e confiança para as próximas gerações. E quando alguém entende isso, percebe que a integridade também se reflete nas companhias que escolhe para andar ao seu lado. Princípio 6. O valor das boas companhias. Salomão escreveu que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ele sabia que as amizades moldam o caráter tanto quanto as escolhas pessoais. Não se trata apenas de selecionar amigos, mas de entender que cada pessoa ao redor influencia pensamentos, hábitos e até mesmo destinos. Cercar-se de más influências é como plantar sementes em solo árido. Dificilmente dará fruto bom. Na prática, isso pode ser visto em várias áreas. Um jovem que se junta a colegas que só querem perder tempo acaba desperdiçando também seu potencial. Já alguém que se conecta com pessoas focadas em aprender e crescer, naturalmente é puxado para cima. Até no ambiente digital, isso vale. Seguir perfis que só alimentam inveja e comparação corrói a alma, mas acompanhar conteúdos que inspiram sabedoria e fé fortalece a caminhada. Escolhas simples de companhia geram impactos profundos. E o que isso significa para você? Talvez seja a hora de avaliar com quem tem gasto mais tempo. São pessoas que puxam você para mais perto dos seus valores ou que afastam. Pode ser necessário cortar laços ou, ao menos, limitar convivências que drenam energia e esperança. Em contrapartida, buscar mentores, amigos fiéis e comunidades de fé pode transformar sua jornada. Porque ao falar de relacionamentos, Salomão também nos mostra o outro lado. A importância de cultivar humildade em cada passo da vida. Princípio 7. A humildade como caminho. Salomão ensina que a soberba precede a destruição e o orgulho a queda. Humildade não significa fraqueza.
significa reconhecer limites, aprender com erros e ouvir antes de falar. É admitir que não sabe tudo, mesmo quando a opinião de outros parece contrária. Quem caminha com humildade transforma conflitos em aprendizado e portas fechadas em novas oportunidades. Na vida prática, humildade se manifesta em atitudes simples: pedir desculpas quando erra, agradecer quando recebe ajuda, ouvir mais do que responder em debates. É não se exibir em redes sociais para impressionar, mas compartilhar experiências que possam inspirar. Até em liderança, a humildade gera respeito. Líderes que reconhecem suas falhas e valorizam suas equipes conquistam lealdade genuína. É um princípio que protege o coração de arrogância e abre espaço para crescimento verdadeiro. E para você, o que isso significa? Significa avaliar suas reações diante de críticas e elogios. Pode ser começar a ouvir conselhos sem sentir que diminui, ou aceitar orientação sem orgulho. Pequenos gestos de humildade moldam caráter, fortalecem relacionamentos e atraem sabedoria. E à medida que alguém caminha nessa postura, percebe que o próximo princípio surge naturalmente: a paciência diante das adversidades, que revela ainda mais da sabedoria de Salomão. Princípio 8. A paciência diante das adversidades. Salomão nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A paciência não é passividade, mas a habilidade de manter a calma e o equilíbrio mesmo quando tudo parece desmoronar. É como esperar a chuva passar para ver o arco-íris. O tempo certo revela soluções que a pressa nunca alcançaria. Na prática, isso significa não reagir no calor da raiva, seja em discussões familiares, desafios no trabalho ou frustrações financeiras. É dar espaço para refletir antes de tomar decisões importantes, evitando arrependimentos. Até nas redes sociais, onde tudo é imediato, escolher não responder impulsivamente a provocações é um exercício de paciência que salva reputações e relacionamentos. Pequenos momentos de autocontrole se acumulam e transformam crises em aprendizados. E o que isso significa para você hoje? Significa criar pausas intencionais antes de agir. Respirar fundo, orar, ou apenas se afastar por alguns minutos de situações tensas. Significa olhar para problemas como oportunidades de crescimento, não como punições. Quem desenvolve paciência descobre que decisões sábias não são fruto de pressa e que a vida se torna mais leve quando se aprende a esperar. E essa sabedoria naturalmente leva à próxima lição, sobre generosidade e o cuidado com os outros. Princípio 9. Generosidade e cuidado com os outros. Salomão ensina que quem dá aos pobres não terá falta, mas quem fecha os olhos para eles receberá maldição. Generosidade vai além de dinheiro, envolve tempo, atenção, compaixão e ações que promovem o bem-estar alheio. É perceber a necessidade do outro e agir, mesmo que o retorno não seja imediato. Quem semeia bondade colhe respeito, gratidão e muitas vezes bênçãos inesperadas. Na prática, generosidade pode ser vista em pequenos gestos do dia a dia. Ouvir um amigo em dificuldade, ajudar um colega sobrecarregado ou oferecer recursos materiais a quem precisa. Até no digital é possível praticar. Compartilhar conteúdos que inspiram e ajudam, apoiar causas importantes, incentivar quem está começando, são atitudes que constroem um ambiente mais saudável e que refletem valores eternos que Salomão prezava. E para você, o que isso significa? Significa avaliar como pode ser útil na vida de quem está ao seu redor. Pode ser um ato simples, como dedicar tempo para orientar alguém no trabalho, ou uma ação maior, como participar de projetos comunitários. A generosidade fortalece laços e cria um ciclo positivo que transforma pessoas e ambientes.
E quando alguém percebe isso, nota também que a disciplina financeira e emocional, tema do próximo princípio, se torna essencial para manter a generosidade sustentável. Princípio 10. Disciplina financeira e emocional. Salomão escreveu que quem ama o dinheiro nunca se fartará, mas quem busca a sabedoria prospera. O controle sobre finanças e emoções não é restrição, mas liberdade. É aprender a planejar, a poupar, a gastar com propósito e, ao mesmo tempo, dominar impulsos que podem destruir relacionamentos ou oportunidades. Quem se mantém equilibrado transforma recursos em bênçãos e conflitos internos em crescimento. Na prática, disciplina financeira significa organizar gastos, investir com consciência e evitar dívidas desnecessárias. Disciplina emocional envolve manter a calma em discussões, resistir a provocações e saber lidar com frustrações sem explosões. Por exemplo, ao receber uma crítica no trabalho, escolher refletir e aprender, em vez de reagir agressivamente, já é um exercício de disciplina. Pequenos hábitos diários moldam estabilidade a longo prazo. E o que isso significa para você? Que antes de gastar, pense: isso me aproxima da vida que quero construir. Que antes de reagir emocionalmente, pergunte: essa resposta vai me levar adiante ou me afastar da sabedoria? A prática contínua desses controles cria liberdade e confiança e prepara terreno para o próximo princípio: a importância da gratidão em todas as situações, que transforma perspectivas e vidas. Princípio 11. Gratidão em todas as situações. Salomão nos lembra que reconhecer o que temos é tão importante quanto buscar melhorias. A gratidão não é apenas dizer obrigado, mas viver com consciência do que cada experiência, positiva ou negativa, ensina. É como enxergar a luz do sol, mesmo por entre nuvens escuras, muda completamente a percepção e fortalece o coração. Na prática, cultivar gratidão pode ser simples: escrever 3 coisas pelas quais é grato todo dia, agradecer a colegas ou familiares por pequenas ações, ou simplesmente valorizar conquistas silenciosas que muitas vezes passam despercebidas. Mesmo desafios e obstáculos podem ser olhados como oportunidades de aprendizado, transformando frustração em crescimento. A prática diária transforma não apenas o humor, mas decisões e relacionamentos. E para você, o que isso significa hoje? Que antes de reclamar ou se estressar, é possível pausar e reconhecer algo de positivo na situação. Que reconhecer o esforço do outro e valorizar pequenas conquistas cria um ambiente de confiança e alegria. Gratidão abre portas para paciência, empatia e perseverança. E ao perceber isso, naturalmente chegamos ao próximo princípio: a importância de saber perdoar e liberar mágoas para caminhar leve e em paz. Princípio 12. Perdoar e liberar mágoas. Salomão nos ensina que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Guardar mágoa é carregar um peso invisível que rouba paz, saúde e foco. Perdoar não significa esquecer injustiças, mas escolher não ser refém delas. Quem aprende a liberar ressentimentos transforma feridas em aprendizado e cria espaço para relacionamentos mais saudáveis. Na prática, isso pode significar sentar-se e conversar com alguém que te magoou, escrever uma carta que talvez nunca será enviada, ou simplesmente decidir mentalmente deixar o passado no passado. Até em ambientes de trabalho, liberar ressentimentos evita conflitos recorrentes e aumenta a produtividade. No dia a dia, pequenas atitudes de perdão, como não reagir com raiva a críticas, mostram maturidade emocional e sabedoria prática. E para você, o que isso significa hoje? Significa avaliar onde ainda guarda rancor
e tomar passos ativos para liberar essas mágoas. Um gesto simples de reconciliação, uma conversa honesta ou até mesmo oração podem abrir caminhos que pareciam impossíveis. Ao aprender isso, o coração se torna mais leve e preparado para o próximo princípio: a importância da honestidade e transparência em todos os aspectos da vida. Princípio 13. Honestidade e transparência. Salomão afirmou que o justo anda na sua integridade, mostrando que viver com honestidade é mais do que uma escolha moral, é proteção para a própria vida. Ser transparente evita mal-entendidos, constrói confiança e garante que relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, se mantenham saudáveis. É como um vidro limpo. Tudo que passa por ele é visto claramente, sem distorções. Na prática, honestidade se manifesta em atitudes do dia a dia: informar colegas sobre atrasos, ser claro sobre expectativas em projetos, admitir erros e buscar soluções. No mundo digital, significa não criar perfis falsos ou manipular informações para impressionar. A transparência fortalece reputação e garante que as relações sejam baseadas em confiança, não em aparências. Cada gesto sincero constrói uma imagem sólida e confiável. E para você, o que isso significa hoje? Significa avaliar se suas palavras e ações estão coerentes com seus valores. Se algo precisa ser corrigido, é hora de agir. Honestidade é liberdade. Quando você não esconde nada, seu caminho se torna mais leve e suas escolhas mais conscientes. E ao caminhar nesse princípio, surge naturalmente o próximo: a importância da perseverança diante dos desafios, que completa a construção de uma vida sábia e firme. Princípio 14. Perseverança diante dos desafios. Salomão nos lembra que os planos bem elaborados levam à abundância, mas o precipitado termina em pobreza. Persistir não significa teimosia cega, mas continuar avançando com propósito, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. A perseverança é como o rio que, apesar das pedras, continua seu curso, moldando a paisagem com paciência e constância. Na prática, perseverança se vê em estudar diariamente para uma certificação, mesmo que pareça distante, manter esforços na construção de um negócio, ou cultivar relacionamentos com atenção e cuidado, mesmo diante de conflitos. É a força silenciosa que transforma tentativas repetidas em resultados duradouros e mostra que a diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes está na resistência em não desistir. E o que isso significa para você? Que cada passo pequeno, mas consistente, tem poder de transformação. Que enfrentar desafios sem desanimar constrói confiança, caráter e maturidade. E quando alguém percebe isso, entende que o último princípio, a busca contínua por sabedoria e entendimento, não é apenas um ponto final, mas o fio condutor que conecta todos os anteriores, trazendo coerência e direção à vida. Princípio 15. Busca contínua por sabedoria e entendimento. Salomão ensinava que a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. Aprender não termina em diplomas ou livros lidos. É um processo diário de observar, refletir e aplicar. Quem se mantém sedento por conhecimento cresce em discernimento, evita armadilhas e vive com propósito, como alguém que caminha com lanternas acesas em meio à escuridão. Na prática, isso significa ler bons livros, buscar mentores, ouvir conselhos e aprender com erros próprios e alheios. Pode ser desde livros de desenvolvimento pessoal, como estratégias de liderança e finanças, até leitura da Bíblia para compreender princípios eternos, conversar com pessoas experientes e refletir sobre decisões diárias também faz parte dessa busca incessante que transforma informações em sabedoria real. E para você, o que isso significa hoje?
que nunca é tarde para aprender algo novo, melhorar atitudes ou corrigir caminhos. Que cada experiência, cada desafio e cada pessoa ao redor é oportunidade para crescer. E ao perceber isso, o ciclo dos princípios de Salomão se completa, mostrando que sabedoria não é apenas conhecer, mas viver, aplicar e transmitir. E assim, a jornada continua, iluminando cada decisão cotidiana. Ao longo desta jornada, já vimos que a sabedoria começa com o temor do Senhor e se manifesta em atitudes, palavras e relacionamentos. Agora chegamos ao princípio 5, sobre integridade, que nos lembra que coerência entre palavra e ação é mais valiosa do que aparências ou reconhecimento. Cada princípio se conecta ao anterior, como um fio invisível, mostrando que viver com sabedoria é um processo contínuo e interligado. Mas antes disso, vale recapitular. Aprendemos que disciplina, humildade e paciência formam a base para agir com justiça e discernimento. A cada novo princípio, percebemos que pequenas atitudes do dia a dia, como perdoar, ser generoso ou manter boas companhias, não são isoladas. Elas constroem caráter, moldam decisões e transformam vidas. É um mosaico que só se completa quando todas as peças se unem em harmonia. E ao refletir sobre essa conexão, o espectador percebe que cada passo tem impacto direto no próximo. Integridade conduz a relacionamentos melhores. Humildade gera paciência. Paciência permite generosidade. E assim por diante. É como subir uma escada. Cada degrau apoia o próximo. E quem compreende isso entende que sabedoria não é teoria, mas prática contínua, sempre se aprofundando e evoluindo. Ao longo desses 15 princípios, vimos que a sabedoria de Salomão não é apenas antiga, mas profundamente prática para nossos dias. Desde o temor do Senhor até a busca contínua por entendimento, cada ensinamento nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, palavras, relacionamentos e atitudes. A verdadeira sabedoria se revela quando aplicamos, não apenas quando conhecemos. Agora é o momento de ação. Escolha um princípio para aplicar esta semana. Pode ser a paciência em situações difíceis, a generosidade com alguém próximo ou a disciplina para organizar finanças e emoções. Observe como pequenas mudanças se refletem em decisões maiores, como a integridade transforma relacionamentos e a humildade abre portas que orgulho jamais abriria. A prática diária revela que a sabedoria não é conceito distante, mas ferramenta de vida. E se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. Comente qual princípio você mais precisa aplicar e veja como se transforma ao colocar em prática. Afinal, a caminhada de sabedoria é contínua e cada passo dado hoje constrói um amanhã mais firme, claro e pleno, iluminado pelos ensinamentos eternos de Salomão.